tão especial, tão marcante, como o Congresso de Jovens. Que Deus continue abençoando a cada um dos jovens nesta casa, que Deus continue sustentando vocês, fortalecendo vocês e honrando vocês para exaltarem o nome do Senhor. Eu estava ali no meu cantinho olhando para cá, até tirei foto, fiquei imaginando o trabalho que deu para fazer esse painel tão bonito. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que congresso não é fácil, é correria, é ensaio. Algumas vezes bate o desânimo, o cansaço, o desespero. Não vamos conseguir, mas olha vocês aqui. Vivos, de pé e adorando ao Senhor. Pastora Carla, minha gratidão a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando a senhora, toda a sua família. Deus abençoe. Eu não sei falar o nome dele, gente. Nome internacional é meio estreito para mim. Eu não sei se é Michael. É Michael, porque o meu cunhado escreve do mesmo jeito, mas fala Michel. Então eu falei, não sei se eu falo Michael ou se eu falo igual o nome do meu cunhado. É Michael. Deus abençoe o Michael pelo convite. Deus abençoe a Luana, toda a liderança dessa mocidade. Que Deus fortaleça vocês. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo de número 115. Eu quero ler o tema com vocês mais uma vez. Depois nós vamos ler um outro texto, diante daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Sei que são 3 dias e há uma expectativa daquilo que Deus vem falando aos nossos corações. Sei que ontem foi uma bênção, amanhã será melhor ainda e hoje já está sendo. Aleluia. Não tem como, a gente vem para a presença de Deus para prestar culto para Ele e Ele nos surpreende com a sua glória, com a sua presença e Ele nos envia a sua graça. Isso é bom demais. Deus abençoe a igreja que também adorou a Deus conosco nessa noite. Continue fortalecendo vocês. Eu sempre digo por onde passo, isso é meu costume. Trago comigo nessa noite a bênção do meu pastor. Hoje não é diferente, meu pastor me abençoou para estar aqui com vocês. Eu acho isso deveras importante. Quem não me conhece, eu sirvo a Jesus ali na Debras Vila Fucuia. Meu pastor é o pastor Marcos Cabral e ele me abençoou para estar junto com vocês. Salmo 115, versículo 1 está escrito assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Quero repetir: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Agora você abra comigo o Evangelho de Jesus escrito por João. João, no seu capítulo de número 4, eu quero ler com a igreja a partir do seu versículo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 4, no seu versículo 19, está escrito assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E você diz amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu peço a gentileza que a sua Bíblia permaneça aberta e o seu coração também. É bem verdade que Jesus estava no início do seu ministério
no momento em que João registra essa história, era o início, mas agora um grande grupo de pessoas já começou a ser atraído pela pregação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava na Judéia, e no momento em que Cristo ali estava e um grande número de pessoas passou a se achegar ali, o Espírito do Senhor é aquele que vai revelar ao coração do próprio Cristo. Ele, sabendo de todas as coisas, entendeu que havia uma necessidade de direcionar-se para uma outra localidade. O texto nos diz no capítulo 4, e é bem conhecido da igreja, que Jesus agora vai destacar para nós a necessidade dele passar em território samaritano, o que era o caminho mais fácil e habitual na rota que Jesus seguiria, mas que era o caminho e a rota mais evitada pelos judeus. Jesus decide, e o texto é claro em dizer que há uma necessidade dele passar por Samaria, e o próprio capítulo 4 vai trazer para nós essa verdade. O porquê da necessidade, o porquê Cristo vai passar por ali para ter um encontro com uma mulher, a fim de que sua vida fosse liberta, a fim de que uma vez por todas ela descobrisse que o que ela mais precisava não era da companhia de um homem, não era da água que tinha naquela fonte, mas era da água que jorrava do Senhor. Aquela mulher que tinha uma vida difícil, uma vida que alguns vão considerar como alguém que era rejeitado pela sociedade, mas Cristo vai de encontro àquela que era excluída, para dizer para ela: você também faz parte do meu plano. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus sabia que aquela moça não tinha vida. Jesus sabia que a vida que ela vivia era uma vida difícil, era uma vida de muitas mentiras, era uma vida de muita vergonha. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus tem uma conversa com aquela mulher. O texto vai nos dizer que ele estava cansado do caminho quando assentou-se junto àquela fonte e os seus discípulos foram à cidade em busca de comida. Aquela moça chega em uma hora inapropriada para buscar água na fonte. Afinal de contas, era a hora do calor mais intenso do dia. Mas ela assim o fazia, quem sabe tentando se esconder das suas amigas ou se esconder das moças da região para evitar qualquer assunto. Jesus, que conhece o íntimo e o coração daquela mulher, agora vai conversar com ela, vai puxar o assunto com ela, tratando da necessidade física da água, para revelar uma necessidade muito mais profunda, que era a necessidade do espírito dela, de conhecer a água viva. Aleluia! E é no meio dessa conversa, eu estou apenas resumindo o texto, só para relembrar, que é no meio dessa conversa que um tema muito importante, de repente vai surgir em meio àquele diálogo. Jesus agora vai dizer a ela que chame o seu marido. Você conhece o texto? Ela diz que não tem marido. Jesus logo é enfático em dizer a ela: você respondeu muito bem, porque aquele que você tem agora não é o seu marido. E logo aquela moça vai se espantar, porque ela percebe que não conversa com qualquer judeu. Nessa feita, ela está conversando com alguém que conhece a sua intimidade. Há quem diga que essa mulher, ela tem interesse por assuntos espirituais. E é por isso que ela levanta uma questão tão importante no meio desse diálogo. Há quem diga, porém, que em verdade no momento em que essa mulher vai ser confrontada por alguém que conhece o seu histórico, por alguém que conhece a sua vida e que vai revelar da situação atual em que ela vive, ela agora tenta levantar uma cortina de fumaça. Isso é a opinião de alguns. E vai dizer que a pergunta que ela faz é só para sair do foco. É só para que o foco não seja mais ela e os seus inúmeros relacionamentos amorosos, mas ela chama a atenção de Jesus, entendendo que ele era alguém de autoridade espiritual,
para uma questão importante. Eu repito, eu não sei se essa mulher de fato tinha interesses por esses assuntos e por isso levanta essa questão. Ou se simplesmente ela está tentando se esquivar do assunto, ou se simplesmente ela está tentando tirar o foco de si para levantar a Jesus essa questão. Fato é que ainda bem que ela fez essa pergunta, porque um ensinamento muito profundo da parte do Senhor nós recebemos ao ler esses versículos. Um ensinamento muito profundo nós vemos na pergunta que ela faz, mas principalmente na resposta que Jesus deu a ela. Eu gostaria que você olhasse para o texto, pois aqui a partir do versículo 19 há algumas questões importantes sobre a adoração presentes nas Escrituras. Agora, essa mulher vai fazer uma pergunta a Cristo. Qual é a pergunta, irmã Luana, que a mulher samaritana faz a Jesus? Ela quer saber, ao notar que Jesus é profeta, ela faz uma pergunta, ela quer saber onde é o local certo de adoração. Se você puder repetir após mim, diga assim, ela quer saber onde adorar. E por que é que ela tem essa dúvida? Eu te explico. É porque desde que o povo judeu regressou do exílio em Babilônia, aqueles que estavam morando dentro da terra, aqueles que haviam estado, aliás, voltaram do exílio da Síria, aqueles que estavam morando em território de Israel, a Bíblia vai nos dizer que agora eles serão separados ou considerados impuros. E é aí que vai começar essa rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Fato é que no momento em que surge essa barreira cultural, no momento em que surge essa barreira entre os samaritanos, que era o povo que ficou em Israel enquanto o povo estava no cativeiro, no momento em que eles regressam, há agora essa separação em que alguém vai dizer, o lugar de adorar é aqui em Jerusalém. E vocês não são bem-vindos aqui. O lugar de adoração é aqui, porque aqui nós temos o templo, porque aqui nós temos o culto, porque aqui nós temos as festas. Os samaritanos, por sua vez, sendo na maioria deles de origem de judeus, mas que vão se misturar com aqueles que foram enviados para repovoar a terra, a história bíblica vai nos dizer que eles agora não vão deixar de adorar, mas em sua concepção, já que não dá para adorar em Jerusalém, vamos adorar no Monte Gerizim. Vai ser no período dos reis em Israel que nós veremos que agora a terra, o Monte Gerizim, em inúmeras passagens bíblicas, tem de fato uma importância espiritual para a nação. E vai ser ali, a partir dali, que surge essa rivalidade. Samaritanos adorando a Deus no Monte Gerizim e judeus adorando a Deus na cidade de Jerusalém. É por isso que enquanto na posição de samaritana, ela tem essa questão ou essa dúvida tão grande. Ela quer saber onde adorar. Será que o culto, o lugar mais certo do culto é aquele que a gente faz em cima do monte? Ou será que o lugar mais certo do culto é nós descermos e entrarmos em Jerusalém, ainda que não sejamos bem-vindos? Note que a pergunta dela é onde adorar, mas eu aprendo com a pergunta que ela não fez. Ela quer saber onde, porque ali está uma questão de rivalidade cultural e étnica. Mas em nenhum momento, dentro dessa conversa dela com o mestre, ela vai perguntar a Jesus a quem ela deve adorar. Ela quer saber onde, porque onde é um problema. Ela quer saber onde, porque onde era onde estava a dificuldade. Mas note, eu repito, que ela não questiona a quem ela deve adorar, porque enquanto ela é samaritana, assim como o povo judeu, eles tinham o Pentateuco como a lei de Deus. E logo nos 10 mandamentos ela já havia aprendido, possivelmente desde a tenra idade, aquilo que o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor seu Deus.
que te tirei da terra do Egito. Êxodo 20, versículo 2 ao 5. Não tenha outros deuses diante de mim. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ela quer saber onde, mas ela não tem a dúvida do quem. Quem? Ela sabe a quem ela deve adorar. Ela aprendeu desde cedo que somente o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é a quem eles deveriam adorar. Eles aprenderam na lei do Senhor. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Diga comigo, ela sabe a quem adorar. A dúvida é onde, porque quem ela sabe. Ela aprendeu que a adoração é dada somente a Deus. Ela aprendeu que culto é somente ao Senhor. Ela aprendeu que glória é somente aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o universo e tudo que nele há. Só que o que é interessante é que dentro da história de Israel e Judá, mesmo esse povo sabendo que somente a Deus deveriam dar glória, o que vemos não é um comportamento que combina com aquilo que eles receberam de informação. A informação eles tinham a quem nós devemos adorar, seja no Monte Gerizim ou em Jerusalém. A pessoa a ser adorada era o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Só que ao longo da história, o que vemos é um Israel que mesmo que sabe a quem deve adorar, não uma, nem duas, nem três, mas inúmeras vezes irão cair no pecado de idolatria. Inúmeras vezes irão prestar culto a outros deuses. Inúmeras vezes irão se esquecer que é somente a Deus que deveriam dar glória e começam a dar glória a outras divindades e começam a dar glória a outros ídolos. E ao ler isso aqui, o Espírito Santo foi falando ao meu coração, porque o problema da idolatria não é um problema que ficou limitado a Israel e a Judá. O problema da idolatria não é um problema que ficou encerrado depois da composição belíssima do Salmo de número 115. Porque apesar do salmista, nessa canção tão especial, enfatizar que é só a Deus que deve dar glória e que os ídolos das nações não merecem essa glória, parece que Israel se esqueceu. Se você puder me ajudar a pregar, olhe para a pessoa que está do seu lado e lembre para ele, é somente a Deus que você deve dar glória. Somente a Deus que você deve dar glória. Deus maravilhoso, aleluia. O povo da intercessão vai orando. Mesmo sabendo a quem deve adorar, Israel, no momento que se torna nação, já passa a praticar, a imitar, a copiar as práticas idólatras dos seus vizinhos. Irmã Luana, por que é que isso aconteceu tantas vezes? João Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso nos leva a entender que a adoração para a qual nós fomos criadas, para a qual nós somos criados, é uma coisa que está arraigado no nosso interior. Nós nascemos para adorar. E quando eu não coloco o Senhor no trono no meu coração, automaticamente eu já levanto um outro ídolo. Automaticamente eu já adoro outra coisa. Se o Senhor não for o primeiro, logo meu coração vai selecionar um substituto. Mas eu repito, isso não ficou limitado a Israel e Judá.
Isso não ficou limitado a imagens de escultura. Apesar de acharmos que idolatria está apenas associado à veneração de imagens de escultura, apesar de termos essa ideia em alguns momentos que idólatra é quem se curva diante de uma imagem, precisamos nos recordar que idolatria é toda vez que eu coloco outra pessoa ou outra coisa no lugar de Deus. Nós sabemos a quem adorar, mas a pergunta do sermão dessa noite é: será que nós estamos dando somente a Deus a glória? Nós sabemos a quem adorar, mas assim como João Calvino disse, o nosso coração fabrica dia após dia outros ídolos. E há aqui nessa noite alguns conselhos de Deus para nós identificarmos os ídolos do nosso coração. Irmã Luana, como eu sei que eu não estou dando glória somente a Deus, mas eu estou dedicando adoração a outras coisas? É simples. Primeira forma de identificar um ídolo. Preste atenção, onde você está dedicando mais o seu tempo e o seu coração. Uma das grandes formas de identificarmos os ídolos da nossa vida é vermos aonde nós estamos gastando mais o nosso tempo. Nós dizemos, somente a Deus eu vou dar glória, mas o nosso tempo com Deus é limitado, o nosso tempo com Deus às vezes nem acontece, o nosso tempo com Deus se agora restringe a um culto ou dois na semana, sendo que a adoração não é só o culto que eu presto, mas é a vida que eu vivo. E hoje o conselho de Deus para mim e para você é: volte a colocar o Senhor no trono, volte a colocar o Senhor no trono do teu coração. Irmã Luana, como eu identifico um ídolo? Onde você mais gasta o seu tempo? Talvez seja esse o ídolo que você e eu precisamos destronar. Eu não me refiro àquilo que você tem como obrigação de fazer. Talvez você gasta muito tempo no seu trabalho, mas ele se torna um ídolo sim, se eu não tomar cuidado e achar que vai vir do trabalho, vai vir do meu esforço, aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: o pão, quem manda é Ele, oh glória. Note que às vezes nós sabemos que somente a Deus devemos dar glória, mas entregamos a nossa adoração em forma do nosso melhor tempo ao entretenimento. Entregamos a nossa melhor adoração, ou o nosso melhor tempo, a nossa maior atenção às redes sociais, a distrações, a coisas que não são pecaminosas por si mesmo, mas se tornam pecaminosas porque estão ocupando o primeiro lugar. Ao acordar, qual é o nosso primeiro pensamento? Ao acordar, qual é o nosso primeiro sentimento? Será que a gente já acorda querendo saber o que está acontecendo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Ou será que nós acordamos, respiramos e dizemos: glória, que o Senhor seja o meu primeiro pensamento, que estar na tua presença seja uma prioridade? Como identificar um ídolo? Onde eu estou gastando o meu tempo e a quem eu dedico minha maior atenção? Segunda forma de identificar um ídolo: aquilo que eu não vivo sem. Tudo aquilo que você diz: se tirar isso de mim, eu morro. Cuidado, isso pode estar se tornando um ídolo no meio do teu coração. Algumas vezes, como dei o exemplo e repito, o trabalho pode se tornar um ídolo. Quando a gente se apega tanto ao cargo, ao dinheiro, ao salário, às posições dentro da empresa, e nos esquecemos que tudo que temos não vem da mão do homem, mas vem por permissão de Deus através da empresa onde a gente trabalha. Quem abriu a porta foi Deus, então fica tranquilo. Vou dizer de novo, isso é ordem de Deus para alguém: quem abriu a porta foi Deus, então fica tranquilo. Não faça do trabalho seu ídolo. Vou dizer, mas não faça do dinheiro seu ídolo. Como eu identifico o ídolo do meu coração? Quando alguém me tira, ou quando vem a ideia de que eu vou perder algo e eu me desespero. Se eu te perder isso aqui, eu morro. Ei, nós precisamos aprender aquilo que o patriarca Jó aprendeu. Jó perdeu tudo, mas ele descobriu que tudo que ele tinha era o Senhor. Então o que ele perdeu ainda foi pouco.
Ele perdeu tudo, mas aquilo que ele perdeu não roubou a essência do seu coração de adorador, não abalou a sua estrutura espiritual. Ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nós dizemos: somente a Deus daremos glória, mas estamos colocando o dinheiro em primeiro lugar. Eu sei que eu prego para jovens, e jovens têm sonhos, têm aspirações. Eu sei que eu prego para jovens, e jovens querem conquistar, querem voar mais alto. E o desejo do meu coração é que essa mensagem não furte de você os seus sonhos e os seus desejos, mas coloque Deus no trono. Isso é, que tudo que eu tenha seja para Ele, que tudo que eu tiver seja para a glória dEle, para o nome dEle ser exaltado. Ela não pergunta a quem adorar. Diga comigo: ela sabe. A gente também sabe, mas substituímos Deus por outras coisas. Somente a Deus deveríamos dar glória, mas uma terceira e última forma de identificarmos os ídolos dessa geração é descobrirmos a quem nós estamos tributando crédito pelas nossas conquistas. No momento em que você conquista algo, no momento em que você recebe algo, a quem você tributa os créditos? Eu sei que você se esforçou para entrar. Eu sei que você fez a sua parte para entrar. Mas não se esqueça que tudo que temos vem dele. Aleluia. Note que eu posso me tornar, o meu ego pode se tornar um ídolo quando eu começo a atribuir a minha força, a minha inteligência, a minha sabedoria, o crédito por uma conquista, e me esqueço que somente a Deus eu deveria dar glória. Note, e digo isso com muito temor, é que até o ministério pode se tornar um ídolo quando eu começo a fazer para Deus. Quando eu começo a me empolgar em servir o povo de Deus, mas eu me esqueço do quê? Que Ele pode até permitir que o microfone seja tirado das minhas mãos, mas o que eu não posso ficar sem a sua presença. Que te tirem os cargos, que nos tirem as oportunidades, mas que o nosso coração continue centrado na pessoa de Jesus Cristo. Olhe para essa pessoa, por favor, e seja boca de Deus na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus. Diga para ele que não te falte a presença. Os ídolos dessa geração, nas palavras do pastor norte-americano Timothy Keller, são o sucesso, o sexo e o prazer. E é bem verdade que essa tríade é extremamente perigosa. Nós sabemos que somente a Deus devemos dar glória, mas somos tentados pelo sucesso, pelo sexo, pelo prazer. Somos tentados pelo dinheiro, somos tentados pelos cargos, pelas posições, somos tentados em conquistar coisas para provar a nossa identidade, quando a nossa identidade já foi provada, quando o Senhor nos chamou de filhos amados. Filhos amados. Levante a tua mão, mocidade, e receba essa palavra. Hoje o Senhor quer ser o primeiro da sua vida, porque você não precisa tirar o seu foco de Deus para ter a sua identidade provada. Você já é filho amado do Senhor, e somente a Ele devemos dar glória. Ela pergunta onde, mas ela não pergunta quem. O quem ela já sabe. Outra coisa que eu descobri, pastora Carla, é que ela pergunta onde, mas ela não pergunta como. Porque o como adorar, ela também já sabia. A gente só pergunta aquilo que a gente não sabe, sim ou não? Ela pergunta onde, é a dúvida dela. Mas como adorar? Olhe para o texto, ela não faz essa pergunta. Como adorar, ela sabia. E você sabe? Ela sabia, e baseado na literatura bíblica do Antigo Testamento, a gente vê como era o culto dentro do Antigo Testamento. A priori, o culto no Antigo Testamento era o culto dos patriarcas. Diga comigo, o culto dos patriarcas. Como é o culto dos patriarcas? Era o culto do altar individual. Abraão levantou um altar.
Isaac levantou um altar. Jacó levantou um altar. Este era o culto a princípio que eles conheciam. É quando Deus fez algo por mim, ou quando eu quero mostrar a minha gratidão a Deus, o meu louvor a Deus, e aí eu levanto o meu altar individualmente. Mas quando a lei chega em Israel, descobrimos uma segunda fase de culto no Antigo Testamento. Qual é? O segundo período de culto é o culto coletivo. É quando Deus vai dizer a Moisés: agora vocês vão ter um sistema de adoração. Livro de Levítico, é quando a gente para a leitura anual, né? É onde a gente trava, porque nada mais é Levítico do que o manual litúrgico. É Deus dizendo a Moisés: vocês vão me adorar, trazendo determinadas ofertas, trazendo determinados alimentos, trazendo determinados animais. Vocês vão me adorar com ofertas diárias, com ofertas no sábado, com festas específicas. Irmã Luana, por que é que tudo isso estava na lei? Porque Deus é digno de ser adorado. Aleluia! Moisés, anota aí: vai ter festa na Páscoa, vocês vão me adorar. Vai ter festa no Pentecostes, vocês vão me adorar. Vai ter festa dos tabernáculos, vocês vão me adorar. Vai ter um dia da expiação, vocês vão me adorar. No sábado, todo mundo para tudo e vai para minha casa me adorar. Oh, aleluia! Deus ensinou o seu povo a adorar. Primeiro, o culto individual dos patriarcas, e depois o culto coletivo. Eles iam juntos para o templo, antes do templo para o tabernáculo. Eles iam juntos, aleluia, com o coração cheio de adoração, com o coração cheio de vigor. O Salmo de número 115 é uma das canções que era cantada na ocasião da Páscoa, em que eles já entravam na presença de Deus dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Só que quando eu olho para o culto do Antigo Testamento, eu descubro um problema no culto de hoje. Me pergunte qual? É que a gente se confunde. A gente tem uma dificuldade em manter aquilo que eles ensinaram para a gente. Isso é o culto individual e o culto coletivo. Há quem pense que só o culto coletivo é suficiente e já não levanta altar para Deus no individual, e já não levanta altar para Deus em casa, e já não adora a Deus no secreto, e já não adora a Deus sozinho. Oh, meu Deus! Somente a Deus devemos dar glória, junto com os santos, junto com a congregação. Mas não se esqueça de prestar o teu culto em casa. Não se esqueça de levantar o teu altar no quarto. Não se esqueça de adorar a Deus sozinho também. E há quem considere que a gente assim, é 8 ou 80. Não, o culto coletivo é suficiente. Aí em casa não tem Bíblia, não tem oração, não tem louvor, não tem nada. Em casa é só os streaming e o PlayStation. Em casa é só os streams e a lição de casa. Em casa é só os streams e as tarefas. E se esquece do Senhor. Deus hoje está nos convidando e nos instruindo. Me adore no coletivo, mas eu também quero ouvir a tua voz no teu culto individual. Me adore junto com o meu povo, mas não se esqueça de me adorar no teu quarto de oração. Não se esqueça de erguer tua voz e cantar e salmodiar e exaltar o meu nome, oh, aleluia. E há quem diga que já presta o culto em casa, já adora no altar individual, e aí não quer prestar mais o culto coletivo. Eu disse que a gente é 880, mas eu já adorei, mas eu já orei, mas eu já li a Bíblia. Aí eu quero lembrar a você aquilo que o escritor da carta aos Hebreus deixou registrado na palavra: não deixemos de congregar, porque esse culto aqui nós prestamos para Deus, e esse culto aqui nós servimos uns aos outros. Por favor, diga comigo: o culto acontece em duas direções. O culto coletivo, primeiro eu adoro a Deus e depois eu sirvo os meus irmãos.
É por isso que não dá para ser 8 e 80. Eu preciso ter o equilíbrio de ter altar em casa, mas de não deixar de congregar. Por quê? Porque o dom que Deus te deu é para a glória dele, para edificar alguém. Vou dizer de novo, é para a glória dele, para ajudar alguém. É para a glória dele, para servir alguém. É por isso que a gente adora a Deus em casa, mas a gente gosta de festa, a gente gosta de culto, a gente gosta de congresso. Cadê o povo que veio adorar a Ele? Essa mulher pergunta onde, mas ela não pergunta como. Ela sabe como adorar, ela aprendeu. Ela sabia dos ritos, ela sabia das festas, ela sabia da oferta. Só que Jesus não responde onde. Olhe para o texto. Ela quer saber onde. E Jesus vai falar quando. Ela quer saber onde. E Jesus vai dizer: a hora vem. E agora é. Ela quer saber onde. E Jesus vai lançar para ela de volta. E vai dizer: você está preocupado num lugar. E eu quero dizer para você que chegou um tempo. Oh, aleluia. Que tempo é esse? O tempo que se cumpre. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 14. Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus não desqualifica os sacrifícios do Antigo Testamento. O que é que ele faz? Ele aponta para aquele que seria o sacrifício perfeito. Ele está dizendo para a mulher: você está preocupada no lugar. Eu estou dizendo para você que um novo tempo está sendo inaugurado através da minha pessoa. Você está preocupado no lugar. E eu estou dizendo para você que a hora vem. Vem quando? Agora. E agora é, oh aleluia, e que o mais importante não vai ser Jerusalém. O mais importante não vai ser o Monte Gerizim. O mais importante não é onde. O mais importante agora é a pessoa a quem vocês vão adorar. A partir de mim, vocês vão adorar, aleluia, somente ao Senhor. Ela quer saber onde. E Jesus está dizendo: sabe, a arca era um símbolo. Sabe, os sacrifícios era um símbolo. Sabe, o tabernáculo era um símbolo. Sabe, o templo era um símbolo. Tudo aquilo apontava para mim. A partir de hoje, ei, a hora vem. A hora chegou. Chegou o quê? De adorarmos a Jesus Cristo em todo culto, individual e coletivo. Adorarmos Jesus Cristo em cada hora do nosso dia. Adorarmos a Jesus Cristo em casa, na rua, no trabalho. Ela está preocupada onde? Ele está dizendo: minha filha, olha para mim. Eu disse que ela traz questões. Essa conversa é muito rica para nós. Ela traz uma questão importante. E Jesus revela uma verdade muito profunda. O mais importante não é o lugar, mas é a quem nós estamos adorando. A nossa adoração não pode ser a um popstar gospel. A nossa adoração não pode ser o nosso pastor preferido, nosso pregador midiático preferido. A nossa adoração deve ser somente a Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você puder, levante a sua mão nessa noite e dá um glória àquele que cumpriu toda a lei. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacrifícios, ele é superior a todo estilo de culto do Antigo Testamento. Nós agora não temos mais um problema do onde, nós agora não temos mais um problema do como. Por quê? Porque nós sabemos que é Jesus Cristo que devemos adorar. Só que aí Jesus, ele vai um pouquinho mais fundo. Quem está comigo ainda, diga amém. Jesus vai dizer: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores. E aí levanta uma questão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo para você que a partir de mim, vocês vão adorar a mim. Jesus está falando. Só que
Jesus de repente vai dizer que verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E aí eu paro, porque se a importância de Jesus dizer verdadeiros, está implícito no texto a presença de falsos, sim ou não? Eu prego para uma igreja extremamente inteligente. E aí eu pergunto para você uma questão que sempre me preocupa quando eu leio esse texto. O que será que é pior, Luana, minha xará? Um adorador verdadeiro de um Deus falso? Porque tem muita gente sincera, mas está adorando no lugar errado. Tem muita gente sincera, mas que ainda tem a sua mente, tem os seus olhos fechados para a verdade do evangelho. Tem muita gente sincera, e por favor, aqui hashtag fica uma dica: nunca questione a sinceridade da fé e da adoração de ninguém. Porque tem muita gente sincera, mas a adoração é errada. É errada porque ainda não teve os seus olhos iluminados pela verdade. Mas assim como a graça me alcançou e te alcançou, também pode alcançar quem está em outros lugares. Vou aproveitar que prego numa Assembleia de Deus e vi uma mão levantada para profetizar. Se tem alguém na tua casa que é sincero, mas está adorando a outros deuses, adorando a outras pessoas, Deus é suficientemente capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oh, aleluia! Porque às vezes as pessoas até